vários, vários colegas queridos aqui. Obrigada por estarem conosco nessa entrevista, na verdade, nesse bate-papo de troca, assim, é muito bom quando a gente vai vendo os colegas que a gente admira, os colegas com quem a gente aprende também, os colegas que estão junto nesse enfrentamento. Então, bem bacana e vendo vocês. Lembre-se que a gente tem um chat, ok? A gente tem ó, é bacana ler, ó, tem abraço de Manaus. Olha, depois a gente vai parar para ler o chat. Bem bacana. Esse é um espaço legal, viu, para a gente ir se comunicando pelo, pelo, pelo chat. Mas já tem gente reclamando que não conseguiu entrar, que já está cheia a sala. Mas, assim, a gente, atento a isso, a entrevista está sendo gravada. No mais tardar amanhã, a íntegra da entrevista vai para o YouTube. Então, quem quiser voltar para a entrevista, ou quem não assistiu, quiser assistir, então vai estar no meu canal do YouTube. E, além disso, eu faço um recorte. Eu nem sei se eu posso chamar de melhores momentos, porque eu acho que todos os momentos da entrevista, todos os momentos são muito bons. Mas eu faço alguns pequenos recortes, faço uns recortes e coloco no Instagram. Então, a gente fica com isso registrado para quem não pôde estar aqui conosco. Então, Beth, fica tranquila que, de uma forma ou de outra, as pessoas conseguem acessar. Beth, 19h30, podemos começar? Podemos. Ótimo. Estamos aqui para isso, né? Ótimo. Beth, seja muito bem-vinda. Assim, é um enorme prazer assim ter você nesse espaço. É um espaço que a gente está estreando, é um espaço que a gente está aprendendo, mas que já tem permitido trocas bem importantes. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Regina. Obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui falando com você e com vocês. Que ótimo. Muito obrigada. Beth, assim, a gente está numa semana especial, então, para quem não sabe, eu soube depois do convite, essa semana é aniversário da Beth, então temos mais de um motivo para celebrar. E, Beth, 40 anos de psicologia. 40 anos de psicologia, todo mundo aqui se comprometeu a ninguém fazer nenhuma conta, mas eu queria começar com essa pergunta, Beth. Você contando um pouco para a gente, né, sobre você. E, assim, a pergunta pode ser difícil de responder, mas quais você considera os eventos chaves dessa jornada de 40 anos, você fala que foram estruturantes para o teu atuar como psicóloga? Então, conta um pouco para a gente. Eu não sei como faz para sintetizar 40 anos, mas deixa a gente te conhecer um pouco melhor ao longo desses 40 anos. Então, é tempo de vida, né? Um pouquinho. Bastante tempo de vida. Quando eu me formei em 1980, muita gente aqui estava nascendo, né? Eu imagino, né? Então, eu sou de uma cidade, eu vou me apresentar, que eu acho que é importante, talvez, né, as pessoas não me conheçam a Regina, mas, assim, eu sou de uma cidade do interior do Paraná, no norte do Paraná, que tem 73 anos apenas. Olha. É nova. Fica a 400 quilômetros da capital de Curitiba. Então, imagina há 40 anos, ou um pouco mais, né? Porque se eu me formei em 1980, eu fui em 1975 para São Paulo com 18 anos. Quem quiser que faça as contas, né? Mas eu não me incomodo de falar, não. Eu restrei terça-feira, fiz meus... Maringá tinha 10 anos quando eu nasci, né? Olha. Então, eu fiz 63 anos. Que especial, né? Beth. Eu sou jovem há muito tempo, Regina. Eu tenho certeza disso.
né? Minha alma é jovem, né? Então, Ah, assim, eu escolhi estudar em São Paulo porque Maringá tinha uma universidade e eu não queria ser nem bioquímica, nem contadora, nem administradora e nem advogada. Era os cursos que eram oferecidos aqui. aham. Então, fui para São Paulo, me mudei para lá e lá eu fiquei 10 anos entre cursar, me formar, casei, tive uma filha lá e quando a minha filha tinha 1 ano, na época, meu marido, hoje é meu ex-marido, médico, recebeu uma proposta de trabalhar em Maringá e a gente queria muito vir para Maringá, sair daquele centro, né? Porque eu já estava grávida do segundo filho. Eu fui muito Olha, rápida. aham, Então nós viemos para Maringá, tá? Então o que aconteceu? Vim para Maringá e eu já, assim, no 5º ano da faculdade, eu já estava fazendo terapia do psicodrama em grupo. E eu uhum. comecei a fazer minha especialização em psicodrama, minha primeira especialização, Então, com a o qual eu me primeiro, identifiquei. Primeira, então primeira assim, especialização, então você entra pelo psicodrama. pelo psicodrama. Essa é a minha Tá. entrada, né, numa das abordagens. Me identifiquei muito, porque gosto muito, sempre gostei muito de trabalhar com grupo, com pessoas, tenho uma facilidade para isso, né? Fui me identificando. Vim para Maringá, 3 anos depois eu voltei para São Paulo, não para morar, para Tá. fazer a formação na outra especialização, que era terapia familiar sistêmica e de casal, Uhum. ok? É, 10 anos depois, eu morando em Maringá, depois de 10 anos em Maringá, eu voltei para Curitiba, ia para Curitiba para fazer terapia com a minha terapeuta de São Paulo. Ela vinha para Curitiba e eu ia para lá fazer terapia com ela. Aham. Em grupo também, em grupo, daí era em grupo. Tá. E lá naquele grupo tinha um colega que falou: Beth, psicólogo, né? Vai vir uma pessoa aí, uma americana, vai dar uma vivência de biossíntese, que é da psicologia corporal, no Rio de Janeiro, um workshop. Vamos lá. Como a minha terapeuta de psicodrama, que é a Cristina Freire, que trabalha com psicossomática, ela é maravilhosa. Aham. Ela é mais velha, bem mais velha que eu, e é muito jovem, né? Que ótimo. Eu, Eu já eu quero o tenho cartão de contato. vocês duas. Olha, eu pedi o dela, eu posso E deu passar para certo. você. Que ótimo. E aí ela fazia alguns trabalhos corporais, né, dentro da dramatização. Fui fazer, falei, puxa vida, essa também é minha praia, porque o psicodrama usa o corpo para trabalhar, não é uma terapia corporal. E a Uhum. psicologia corporal utiliza o corpo como instrumento, né, teórico e clínico mesmo, né? Então, falei, poxa vida, eu vou fazer a formação em corporal. Aí, fui eu para Curitiba para fazer minha especialização em corporal, Tá. tá? Então, aí já estou na terceira, né? Então, é psicodrama, sistêmica familiar e corporal. Isso, Tá. exatamente. Aí, como é que o MDR, eu acho que assim, né? Aí eu vou para a minha quarta abordagem de trabalho. Eu Uhum. comecei a ouvir, um pouco antes do ano 2000, ouvi falar, o meu terapeuta corporal, porque daí eu fazia terapia corporal lá de Curitiba, o Gilberto Gertner, trabalha muito bem até hoje. Ele falou assim: Beth, tem uma coisa aí que está trabalhando, uma técnica, na época era uma técnica, né, o MDR, Aham. trabalhando com os olhos. Poxa, se o Reich, né, da corporal, mapeou nosso corpo em 7 couraças, ocular, oral, cervical, torácica, diafragmática, abdominal e pélvica, onde estão os nossos bloqueios musculares e Uhum. caracterológicos, se essa terapia já trabalha no desbloqueio da primeira couraça, esse negócio deve ser bom. Aham. Fiquei muito curiosa. 2 outros colegas do psicodrama também estavam falando comigo sobre isso, Sobre o sobre o MDR. MDR, Aham. sobre o MDR. Bom, isso aí, né? 2, 3 anos eu ouvindo. Ok. Tá. Em 2003, eu fui num congresso de psicologia corporal em São Paulo. Era internacional, né? Organizado por brasileiros, mas era com convidados internacionais, né? Também. E lá conheci o Dr. Antônio Ricardo Teixeira. Eu acho que eu já ouvi falar desse moço.
Ah, semana passada, né? Semana passada, é. É muito legal, gosto muito dele, já foi meu supervisor, é fantástico, o Ricardo, né? E eu assisti uma palestra dele lá com a Magda Pearson, que Aham, também trabalhava com o MDR, né? uhum, Mas no Brasil ainda não havia formação, tá? De MDR, isso em 2003. Em 2004, a SLI deu a primeira turma de formação no Rio de Janeiro. 2004. Isso. 2005 em Curitiba. Falei, meu Deus, esse negócio está vindo muito perto de mim, eu vou ter que ir lá. Aham, Né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, muito disponível, eu sou ariana, né? Então, assim, eu vou abrindo, né? Vou indo para as coisas, para novidades. Falei, vou lá, vou conhecer. No primeiro dia, acho que isso é bem legal, eu sempre me lembro disso. Do curso, eu fiquei muito assustada. ó, Falei, meu Deus, esse negócio aí, teoria, né? Só teoria. Esse negócio aí cura tudo e rápido, como é que é esse negócio? Porque a noite minha não foi muito boa, mas eu tinha pago, falei, vou fazer, eu tô aqui para isso, né? No segundo dia, eu fiquei convencida e estou até hoje. olha. Por quê? O que aconteceu? Naquela época, as trainers faziam práticas, elas atendiam uma colega do grupo e faziam uma sessão. E ela atendeu uma moça, uma colega nossa de grupo, lá de Curitiba mesmo, uma moça que veio com o SUDES 10, com o alvo que ela trouxe para trabalhar, e foi uma hora e meia, uma hora de sessão, eu acho. SUDES 0 VOC 7. Resolveu, era um dilema que ela estava trazendo, foi Aham, fantástico, fantástico, tá? Então, assim, de lá para cá, Regina, o MDR, eu fui me entranhando, né, tá. dessa abordagem, e eu comecei em 2005 a formação, não havia, né, nessa empresa ainda o nível intermediário, era 1 e 2, e a gente achava que faltava conteúdo. Em Uhum, 2007, eu fiz o intermediário, então eu terminei minha ó. formação em 2007, E, Beth, tá? assim, ó, quando você vem com o MDR, como é que então é integrar psicodrama com sistêmica, com corporal, com o MDR? E aí vale uma observação, né? A Shapiro fala que ela tem esse olhar integrativo. Ela afirma literalmente que ela, ela não compartilha dos nossos colegas que acham que você tem que excluir outros conhecimentos. A ideia Exatamente. dela é de integrar. E aí, como é que a gente integra tudo isso numa atuação clínica? Pois é, eu acho que quando um terapeuta escolhe as suas abordagens para trabalhar, isso tem que ter muito a ver com o ser que ele é, a pessoa que ele Uhum. é, né? Então, todas essas outras práticas, abordagens, faziam sentido dentro de mim. Tá. Então, assim, eu acho que a Shapiro foi brilhante, ela nunca criticou ninguém, nenhuma abordagem, ela agregou mesmo, né? Então, o que eu fiz? Eu fui agregando conhecimentos na minha prática. Eu Uhum. tenho um artigo escrito num dos livros da Associação Brasileira que é fobia de sangue, Tá. tá? Hematofobia. É um caso que foi um caso muito intenso, muito sério, de uma moça que eu atendi que ela não podia, o único sangue que ela aguentava era o menstrual. Nenhum outro sangue. Ela passava mal, ela tinha reações profundas e tal. Fomos trabalhando. Hoje eu teria utilizado o protocolo gestacional nela, Aham. mas eu não conhecia. Tá. Mas eu usei muito trabalho corporal com ela e no reprocessamento. Desde fazer a estimulação tátil nela, deitada, Uhum. porque como é que nós chegamos? Porque a gente tinha dessensibilizado todos os alvos onde ela tinha vivenciado um problema com sangue. E a gente não chegava. Um dia eu falei, olha, pergunta de novo para sua mãe como é que foi o seu parto. Porque durante o reprocessamento, ela tinha um gosto de sangue na garganta e ela via tudo Uhum. vermelho no reprocessamento. Falei, pergunta de novo. Ela foi lá, perguntou, a mãe dela tinha mentido para ela como tinha sido o parto. Olha. Quis poupá-la na realidade, Aham. né? Aham. Daí a mãe contou.
que a mãe estava ansiosa, o parto foi adiantado porque o médico ia viajar. Então, ela foi internada e as enfermeiras, como ela estava alta, ainda as enfermeiras apertavam muito a barriga dela para baixo para o bebê descer. Uhum. Muito provavelmente ela engoliu sangue e viu muito sangue. Olha. Quando nós reprocessamos as informações que a mãe dela trouxe, eu fiz um protocolo gestacional sem saber, né? Na realidade, só no feeling mesmo daquilo que eu sabia. Ela simplesmente se integrou os hemisférios dela. Olha o que maravilhoso aconteceu. Tá, terminamos a sessão, ok. Essa era uma paciente, eu tinha uma outra sala com os tatames. Sim. Ela pedia para dormir um pouquinho depois da sessão, descansar. Né? Eu tenho secretária, então tinha assim alguns cuidados, né? Ela deu uma descansadinha lá e foi embora. Ela me escreveu, não existia o WhatsApp na época, né? Mas depois ela me disse, falou, Beth, quando eu saí daqui, 2 quadras daqui, eu presenciei um acidente e eu vi a vítima caída no chão com sangue. Nossa. Eu achei ruim, Uhum. mas eu não passei mal. Ou seja, essa moça já nem mora mais em Maringá, né? E, claro, faz muito tempo, já teve 2 filhas e está super feliz. Então, veja, então eu pude usar recursos da psicologia corporal, né? Biodinâmica, que é uma abordagem dentro da corporal, que é ajudar o nascimento dela. É como se eu fizesse o nascimento dela, utilizando os movimentos táteis. Foram os táteis que eu usei com ela, tá? Que é o que dava para eu usar usando essas abordagens. Então, assim, eu consigo usar. Hoje a gente tem protocolos grupais, né, Regina? Então, o psicodrama trabalha muito com grupo. Então, eu tenho protocolos grupais que eu faço aquecimentos do psicodrama antes de começar um aquecimento, a fase 2 da preparação dos pacientes, né, para usar os protocolos. Então, não é difícil, acho que combina. Aham. Então, eu vou perguntar agora ao contrário, né? Um pouco como é que é integrar, quando você, né, com essa experiência, com passar, né, por essas especializações, por usar, por você continuar atuando clinicamente a partir dessa integração de conhecimento, mas qual é o diferencial do MDR para a sua atuação clínica? Quando o Boa MDR pergunta. chega, o que muda? Então, o que muda é que eu vejo acontecer na sessão a mudança não só de estado, né? Porque fase 2 a gente trabalha muito com mudança de estado, né? Quem já fez o N1 aqui ou fez a formação sabe do que eu estou falando, mas existe uma mudança de traço e eu vejo acontecer. Então, o entrelaçamento cognitivo, quando utilizado, quando necessário para dar o arranque, né? Eu vejo acontecer, o paciente traz, mas como eu nunca pensei nisso antes? E o que me faz pensar, assim, me fez muitas vezes, Regina, hoje já nem tanto, porque eu já estou há 15 anos, né, nessa praia do MDR. Eu penso assim, meu Deus, quando eu atendia só com psicodrama, só com corporal, eu nunca chegaria, eu não conseguia chegar nisso. Eu tinha, né, sucesso, os pacientes caminhavam e tal, e olha só que rápido, nem eu imaginava que ele fosse falar isso. Nem ele, né? Muito menos ele, né? Muito menos eu, muito menos ele, eu nem sei direito. Então, assim, eu vejo acontecer na minha frente. Na minha frente. Os pacientes mais incrédulos possíveis, né? Fala, nossa, Beth, é isso mesmo? Eu falei, não sei, você que está me dizendo, né? Você está dizendo, está aí no teu cérebro, né? Só estou ajudando você a fazer essa ponte, né? Eu compartilho disso, assim, eu acho que uma coisa que é incrível no MDR é que não é de fora para dentro. Você, na verdade, assim, aí o meu olhar de neurocientista, né? Você cria uma situação onde o cérebro do cliente é colocado para funcionar de uma dada forma que é a partir dele, quando ele integra o que era disfuncional com o que é recursal, e aí tem o que você chamou de mudança de traço, né? Isso é impressionante. Você não tem como saber
O cliente Não se tem. surpreende e você se surpreende também com o que é capaz de sair daquele cérebro que muitas vezes chegou, né? Claro, o todo, estou falando do olhar da neurocientista que chegou tão disfuncional. Beth, assim, nem todo mundo sabe disso, mas você tem um papel importante assim na minha formação. A minha escolha eu chamaria orientadora, né, mania de academia, mas para mim supervisionar, para ser supervisora, então a minha formação como supervisora eu tive o privilégio assim de fazer com você, e eu me lembro muito na sua insistência do estabilizar, recursar, reprocessar. E essa sua insistência, né, durante a minha formação, você chamando sempre atenção nisso, segue na minha prática, segue no meu olhar sobre o cérebro, segue para os meus estudos em relação ao MDR. E aí, assim, eu queria que mais pessoas tivessem o privilégio de te ouvir falar sobre isso, né? E aí, o título dessa nossa entrevista que é Quando estabilizar, quando recursar e reprocessar. E aí eu queria um pouco assim, você começasse falando para a gente, né? O que é esse estabilizar? Quando utilizar? O que acontece, né, com o estabilizar? Conta um pouco disso para a gente. Nem todo mundo teve o privilégio de, eu vou usar o termo correto, de ser sua aluna. E que aluna, né, gente? Não sei quem teve maior privilégio. Acho que ambas e está tudo certo, né? Eu amo esse encontro. Realmente, eu adoro a gente ter se encontrado. A teoria do momento, do psicodrama, né? Do encontro, é télico. Uhum. É de mim para você, de você para mim, né? Então, tá tudo certo, né? Então, veja bem, muito importante, antes da gente falar o que significa cada um desses 3 pilares, né? Que sustentam um plano de tratamento, inclusive, além do disparador passado e futuro, né? Que é o presente, passado e futuro, o terapeuta precisa conhecer a teoria. Uhum. Né? Então, assim, estudar, gente, eu estudo e eu quero estudar. Meu filho, esses dias, perguntou, mãe, quando que você vai parar de trabalhar? Falei, olha, filho, eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Quando eu não tiver mais afim, com vontade nem de ir para o consultório, mas eu vou com prazer todos os dias. Claro, tem dia que eu estou menos assim, mas eu chego lá e eu entro. A Tereza, nossa querida amiga, deve estar por aí, que eu não sei se ela está aqui. A Tereza Freire já se manifestou aqui. Então, né, Tereza? Então, assim, eu antes de ouvir falar em mindfulness, eu acho que eu vivo em estado de mindfulness, especialmente quando eu atendo, porque eu fico completamente presente. Eu não lembro se eu tenho que ir no mercado, se eu tenho que fazer minha unha, se o meu almoço está pronto. Não, eu estou ali, aqui e agora. Né? Então, assim, acho que esse estado do terapeuta é muito importante. Tá? Então, assim, ele tem que conhecer a teoria, ele tem que conhecer o seu paciente. Vamos pensar num paciente que já é paciente dele e agora nós estamos em estado de atendimento online, né? E então, assim, o que significa isso? Se ele já tem esse vínculo, porque a relação terapêutica, para mim, é a mais fundamental, mais do que a importância de qualquer outra abordagem. Também não adianta só amar o paciente, ser amado e não saber o que fazer com isso, né? Mas porque é uma relação de ajuda. Tá. A relação é fundamental. É fundamental e fundamentada, né, Beth? Exatamente. Exatamente. Não é porque eu sou da religião tal é que eu sou mais legal. Não, não é isso. É o meu ser, né? Tá. Então, assim, tem que confiar no vínculo entre o paciente, tem que confiar no feeling terapêutico, você tem que ter uma escuta amorosa, uma aceitação, uma continência com o seu paciente, né? Então, assim, estar presente. Então, aí, sabendo disso, ele conhecendo o paciente, então vamos falar daquele paciente que já é seu paciente, eu posso dizer os novos, que estou pegando agora exatamente nesse momento de isolamento, tá? Eu também estou com um paciente novo, né? E o que é que eu faço? O que eu preciso fazer? O que é? Vamos ver o que significa estabilizar.
Perfeito. Para né? que eu Então, olho? Eu preciso identificar, né, em que momento de vida e fase aquele paciente está, porque eu vou precisar ativar algumas redes de memória dele, que ele tem umas informações que estão armazenadas disfuncionalmente, não é isso? Sem Que dúvida. trabalho eu me der. Sem dúvida. Tá? Depois eu explico como que nós vamos fazer isso. Agora, o que é recursar? Né? O que eu vou fazer? Eu vou estimular o sistema inato dele de processamento de informações, porque eu preciso manter dinâmico esse estado dele, para ele promover novas aprendizagens e adquirir novas habilidades para o momento, para aquilo que ele precisa lidar. E reprocessar. Nós sabemos, né? Fase 3 em diante, 3, 4 em diante, né? Porque eu vou ajudar ele a mover as informações adaptativas e eu vou ficar monitorando os processos de associação dele, né? E aí vou ver que procedimentos eu vou utilizar para ele levar toda a situação dele para um estado mais adaptativo, deixar de ser disfuncional. Ok. Então, vamos lá para a sua resposta e a nossa proposta. Isso. Quando é que eu vou estabilizar ele? Que momento, né? Em que situação? Olha, que eu vou considerar? Então, eu vou falar assim de pacientes novos também. Tá? E aí você está falando novos, independente de estar presencial ou online, tem algum olhar diferenciado ou cuidado especial para o online? A gente está no momento agora, ó, né, dessa transição, principalmente para o online, que a gente não sabe por quanto tempo fica, né? Então, por gentileza, considere essa história do presencial e online também. O que está mudando? Tá. Então, deixa eu falar do termo aí meio que eu cunhei, do que você ficou bastante intrigada com isso. Acho que até você verdade. gostou. Eu gostei mesmo. Que você não usa atendimento online. Você não usa esse termo. Conta pra gente que termo você usa. Eu uso sim, né? Mas para mim, eu costumo dizer, né? É um atendimento on-life, né? Não é só na linha, é na vida mesmo, né? Life, é na vida. E a vida que a gente tem hoje eu estou falando dia 3 de abril, né? Março, abril, é esse contato que nós duas estamos tendo aqui, que nós todos estamos tendo aqui, é na vida. E a vida que é possível hoje é essa. Essa é a possível para a gente manter o contato. Então, assim, por que vida, né? Porque o que eu vou fazer com ele? E tanto faz. Pode ser para o paciente novo meu que está chegando para essa modalidade, ou o outro meu que já vinha no presencial. Porque, olha, eu digo isso para o meu paciente, porque aqueles que dizem assim, mas eu não gosto do atendimento. Vocês, colegas que estão nos ouvindo, devem ter ouvido muito, e eu escuto também. Eu não gosto de atendimento online, eu prefiro presencial. Eu também prefiro. Principalmente quem já era cliente presencial. Essa migração para o online, para alguns, ou não vão, ou com muita resistência, né? Exatamente. Então, eu digo assim, olha, você tem uma escolha. Eu também não gosto. Não é que eu não gosto, eu gosto. Hoje eu gosto. Eu gosto, porque aqui é possível trabalhar, eu já estou mais familiarizada, inclusive, né? Mas é possível para você não parar o seu processo terapêutico, porque nós não sabemos quando a gente vai se ver presencialmente. Né? Então, assim, quando eu consigo, né, ele consegue superar, porque a gente precisa se superar nessa novidade, né? Então, quando eu consigo isso, eles veem que não é tão assim, porque eu coloco tela cheia, eu só vejo ele só me vê, eu posso usar todas as estimulações, funciona. O que eu posso dizer, colegas, para quem está aí com dificuldade e tal, veja um pouco como é para você isso, né? Se estabilize, busque recursos tecnológicos, pede ajuda de amigo, tem tanta gente ajudando, né? Eu aqui em Maringá, eu e uma colega, Eleonora, não sei se ela está aqui, a gente ajudou tanta gente, né, a como utilizar os aplicativos. Eu uso o Airby,
é bem legal. Então, o que nós vamos considerar na fase de estabilização? Fazer uma psicoeducação. E me né? permite, Beth, você entrou num aspecto, quando você está falando de quando estabilizar, parece-me que antes você está falando do o que é anterior ao estabilizar o cliente, que é o se estabilizar. E é Sem dúvida. interessante você tocar nisso, porque a gente está falando do cliente que está dizendo, eu não gosto muito online, mas parece-me que muito dessa fala é nossa. Eu não gosto muito online. Então, assim, eu sei que você partiu disso, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Nós, terapeutas, olhando para o quão estáveis estamos ou não, e antes de pensar na estabilidade, no estabilizar do cliente. Fala um pouquinho mais disso para a gente, eu acho que é um aspecto bastante importante. Muito. Beth, acho que ficou. Ok, vamos ver se teve um botão da Beth que ela apertou. A Beth está falando do celular. Vamos ver se ela entra de novo. Mas, assim, quando a Beth fala da questão do estabilizar, me chamou muito a atenção para esse olhar de como nós estamos nesse momento histórico, que é a gente tem enfrentado mudanças pessoais, a gente tem visto uma mudança da realidade mundial. O planeta está sendo impactado economicamente, então, assim, muitos de nós lidando com o desafio de aprender novas tecnologias, perda de clientes, chegada de clientes para um atendimento de uma forma que a gente não estava acostumado, muitos de nós. Então, o que fazer para a gente se estabilizar? E o primeiro aspecto que me chama a atenção nisso é como eu estou. Como eu estou nisso? O que está sendo desafiador para mim? O que ainda me deixa inseguro no atendimento? A gente tem um grupo, e eu estou trocando essa ideia, né, até a gente ver o que aconteceu, né, com a Beth. Eu tenho um grupo, né, de ex-participantes do curso, e quando essa questão surgiu, está difícil para mim, uma das coisas que eu compartilhei é que, nesse processo, eu fui fazer curso sobre atendimento online, sobre MDR online, fui fazer curso sobre protocolo Flash. Fiquei observando muito como a minha terapeuta de MDR estava me atendendo online. Então, assim, eu não estava pronta para o atendimento online, mas o ficar pronta não tem a ver com o sair do nada. A gente muitos de nós não estávamos prontos, mas a gente precisa trocar o pneu do carro andando. Eu vou fazer uma ligação aqui para a Beth, ver como é que ela está. Alguém aqui me lembrou que, como já tem 100 pessoas na sala, pode ser que ela não consiga voltar para a sala. Ver aí que essas coisas do online, vamos ver aqui o que está acontecendo. Alguém já gentilmente se ofereceu para sair, caso a Beth precisa voltar, mas a gente precisa garantir que é a Beth que consegue entrar, porque tem uma lista grande. Ok, o telefone dela. Vamos lá. Ok. Vamos ver se a gente consegue ver o que aconteceu. Às vezes, alguém já saiu, deixa eu ver o que está acontecendo. Beth, você consegue voltar para a sala? Ah, que interessante. E você está sem agora?
Sim. Então tá. A, a gente vai ficar esperando você voltar. Se a gente não conseguir, a gente vai ter que remarcar. Mas assim, você pode voltar a me ligar a qualquer coisa, tá? E eu vou compartilhando algo aqui nos próximos minutos até a gente ter a certeza se você consegue voltar ou não, tá ok? Olha que coisa. É, que coisa, né? Eu vou trocar uma ideia com o pessoal. Alguém está propondo aqui que talvez você tenha que reiniciar. Sim, entendi. O Zoom, entendi. Bom, de qualquer forma, eu vou dar mais alguns minutos, Beth. Se a gente não conseguir o seu retorno, isso faz parte do mundo das tecnologias agora, a gente remarca, tá ok? Não, a gente não consegue, tá? Eu vou esperar mais alguns minutos e ver se a sua internet volta. Tá bom, um beijo. Gente, o que aconteceu? Segundo a Beth, a internet dela caiu pela primeira vez na vida, né? Então, a internet. Eu vou fazer o seguinte: qual é a minha proposta, né? A gente esperar aí alguns 5 minutos para ver se a Beth volta. Ela propôs, né? Ela tem texto sobre isso que eu estivesse falando, mas o gostoso é ouvir dela. Mas eu vou enquanto isso responder aqui uma provocação. Acho que eu conhecendo a Tereza, eu vou chamar de provocação, que é a Tereza falando assim, né? Me cutucando. Regina, neurologicamente, o que significaria recursar? É interessante essa pergunta. É, eu tô preparando um material para a gente marcar uma aula também gratuita sobre neurociência aí nos próximos dias. Mas é, vou falar um pouco sobre essa pergunta da Teresa Freire. O que significa neurologicamente recursar em EMDR? E aí eu vou responder essa, se nesse meio tempo a Beth não conseguir voltar, a gente vai precisar remarcar a entrevista, porque pelo menos, eu quero ouvir o que a Beth tem para falar, né? Eu acho que é essa a ideia. Quando a gente fala em recursar do ponto de vista neurológico, é importante a gente olhar isso a partir Tereza, aí te respondendo, a partir do modelo conceitual que explica o MDR. E qual é o modelo conceitual que embasa, né, o nosso olhar tanto sobre saúde mental, que eu prefiro chamar de saúde cerebral, e de psicopatologias? De acordo com esse modelo, que é o processamento adaptativo de informação, e estou chegando lá no recursar, é que constantemente a gente se depara com situações desafiadoras. Então, assim, para muitos hoje, se parar para pensar como foi o seu dia, verá que enfrentou situações desafiadoras e isso não necessariamente se transformou numa memória traumática. Então, esse sistema fisiológico permite que o tempo todo a gente entre em contato com situações desafiadoras, mas que a gente lide com elas de uma forma adaptativa. O que acontece no trauma? O que acontece no trauma é uma falha nesse processamento adaptativo de informação. E por que falha? Falha porque o estímulo foi inesperado, porque foi crônico, dependendo da intensidade, de onde veio o estímulo, como eu estava, como são minhas experiências anteriores. Eu gosto muito de dizer que um mesmo evento traumatogênico, e aí é importante a gente usar o termo traumatogênico. Por que traumatogênico? Porque
não necessariamente o trauma está no evento. O evento é traumatogênico porque ele tem um potencial de gerar trauma. Mas é impressionante como algumas pessoas saem de um acidente de avião sem ser traumático, e uma violência psicológica, como dizer sua feia, sua gorda, seu burro, pode ter um impacto traumático. Então, esses eventos, eles levam o sistema o processamento adaptativo de informação, esse sistema fisiológico falhar. O que significa isso em termos neurológicos? Em termos neurológicos, significa que as redes neurais que deveriam lidar com aquela informação e gerar uma resposta adaptativa, elas não conseguem fazer isso. A lógica é algo parecido com o seguinte: de um nadador que saiba nadar costa, peito, golfinho, mas diante de uma tsunami, talvez ele consiga manter a cabeça fora da água. Em termos neurológicos, essa característica do evento faz com que o cérebro armazene essa informação de uma forma não adaptativa. E o que é armazenar isso de uma forma não adaptativa? É essas informações ficarem registradas em circuitos neurais desconectados ou não adequadamente conectados do cérebro como um todo. Então, imagine. Opa, acho que temos a Beth voltando. Beth? Oi? Ah, voltou. Gente, essa foi uma deixa, Beth, eu já ia falar. Olha a Tereza, que provocação que ela fez. Eu ia falar sobre recursar do ponto de vista neurológico. Mas, gente, eu vou fazer o seguinte: a gente está para ouvir a Beth, eu estou preparando uma aula sobre, né, cérebro em tempos de coronavírus e a gente volta a falar sobre isso. Beth, que bom que você voltou e você estava nos contando do estabilizar a partir do lugar do terapeuta. O quanto o terapeuta se estabilizar antecede a gente pensar na estabilização do cliente. É você de novo, Beth. Eu tive que me estabilizar aqui, tá, gente? Usar Você meus foi recursos. ótimo. Você foi ótimo, Beth. Ó, e nem Eu fiz um despechou. abraço da borboleta. Que maravilha, Beth. Seja bem-vinda de novo. Tá bom, vamos lá. Isso pode acontecer, tá, gente? Num atendimento. Ok? Sem desespero, é assim, é possível, né? Uhum. Então, exatamente isso que eu acho que eu estava falando isso, né? De que a gente precisa usar máscara antes, fazer terapia, supervisão, tratar nossas dores, para a gente poder ter condições de acolher e tratar esse paciente. Então, estabilizar o terapeuta antes para poder fazer essa leitura, estudar, né, tudo mais, para poder fazer essa leitura, em que momento eu vou estabilizar o meu paciente, né? Então, eu vou dizer para ele exatamente, psicoeducá-lo. Olha, pode ser que caia a conexão da internet. É bom ter uma internet ótima. Gente, a minha internet é ótima. Nunca caiu aqui em casa. É melhor que a do meu consultório, inclusive, né? Beth, eu vou te contar um segredo. Na verdade, foi contratado alguém para mostrar, para derrubar a sua internet, para que você pudesse demonstrar ao vivo e a cores como é que é se estabilizar diante de uma situação aversiva. Como eu sei que isso pode acontecer, eu nem fui comer a minha unha do pé, tá, gente? O colega aqui de Maringá falou, eu vou te buscar, vem ver a minha internet. Eu falei, gente, a cidade é pequena, mas nem tanto, né? Que ótimo. Assim, obrigada, Arthur, né? Então, assim, vamos lá. Para os pacientes que nunca passaram por um processo psicoterapêutico, mas necessita, ele tem que começar agora a terapia dele, então eu acho melhor evitar a fase do reprocessamento, tá? Porque, assim, eu tenho uma história clínica dele, não estou fazendo? Fase 1 na história clínica? Então, eu vou saber quais são os recursos que ele tem internos, positivos, que eu vou poder usar no processo dele de terapia, né? Então, assim, eu vou ter que orientá-lo, dizer assim, mas vamos supor, mas o paciente é novo, ele mora em outra cidade, eu nunca vou atender ele presencialmente. Ok, eu preciso saber da história clínica dele. De qualquer forma, eu vou precisar.
Fase de estabilização, ela é mais longa. Uhum. Ela é mais longa. Então, assim, o feeling terapêutico aí vai ser muito importante, porque eu vou ter que, assim, eu vou ter que ter uma atenção flutuante. O que eu percebo desse paciente? O que eu acho que ele precisa? Ele vem, às vezes, me contar, me pedir uma coisa, mas eu faço uma leitura lá da teoria do apego, e eu sei que as faltas dele estão lá atrás, nos primeiros vínculos dele. Uhum. Entendeu? Então, assim, não adianta eu pegar um alvo e já ir montar a fase 3 em diante, fase 2, 3 em diante. Não vai adiantar, né? Então, assim, o que eu preciso? Entender que momento de vida ele está e como é esse paciente no todo, tá? Uhum. Eu vou explicar como é que funciona o MDR, como a gente faz com todos os pacientes, né, gente? Então, assim, para o paciente que eu já atendo no consultório e agora eu estou atendendo ele online, então eu vou dizer, vou testar os estímulos bilaterais, auditivos, os táteis eu vou orientar que ele pode fazer o abraço da borboleta, ou um tapping, ou bater pé no chão alternadamente, né? E eu posso fazer o ocular eu saindo aqui da tela um pouco, né? Uhum. Dá para ver? Sim, sim. Ou posso também mandar um link, né, para ele com os movimentos que no YouTube tem bastante dos oculares. Quem vai cuidar disso é ele, mas eu estou olhando ele em tela cheia, eu estou vendo o movimento dos olhos, eu estou vendo todas as abreações dele, ele respirar, o olho travar um pouquinho, né, ele suspirar, igualzinho no presencial. Gente, essas 2 semanas minhas foram muito especiais para eu testar isso com meus pacientes, e eu falei, parece que eles estão aqui na minha frente. Uhum. 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 Então, olha, É a ideia de medo. campo, né? O campo não Exato. dependendo só da presença física. Beth, Exatamente. tem uma pergunta aqui, assim, como ela tá muito relacionada ao que você está falando, é uma pergunta da Vera Bambirra, eu acho que é bem interessante, que ela pergunta o seguinte, ó, a gente, como é que a gente pode fazer isso? E ela perguntou de estabilizar, recursar, mas a gente sabe da importância aí desse estabilizar. Ela está falando, olha, para atendimento de profissionais de saúde, que a gente vai fazer poucos atendimentos. Então, assim, algumas colegas, por exemplo, a Tereza Freire em Brasília está junto com outras colegas oferecendo atendimento para profissionais de saúde. Então, assim, são atendimentos emergenciais e poucos atendimentos. O que você acha importante a gente olhar nesses atendimentos curtos para favorecer se estabilizar? E eu acho que agora a gente também entra na questão do recursar. Isso. Então, acho que assim, a fase de estabilização e a fase de recursos, o instrumental técnico que a gente trabalha é muito parecido, tá? Então, veja, a fase de recursamento pode ser muito útil para pacientes complexos, né? E são muito úteis nesse momento para esses profissionais da saúde. Então, o que eu vou usar? Eles vão estar trazendo... O que eles têm trazido? Medo, ansiedade. Eles estão na linha de frente de contágio também, né? Se bem que você está falando, se referindo aos atendimentos online. É isso? É que, na verdade, como você falava de estabilizar, né, indo para o recursar, eu achei que essa pergunta sobre... porque o detalhe da pergunta da Vera Bambirra é que, assim, são poucos atendimentos. Muitas vezes você disponibiliza, olha, a gente consegue oferecer 5 atendimentos de 40 minutos por profissional e a gente tem que abrir espaço para outros profissionais. Então, não é um processo de psicoterapia convencional. Então, assim, para essas situações pontuais, que assim, né, Beth, você tem experiência nisso, a gente está falando de intervenção pós-desastre. E é aquela lógica, é um desastre que começou e ainda não terminou. Então, a gente, inclusive, está falando... É um incidente crítico, exatamente. É incidente crítico, exato. Então, assim, o que a gente poderia olhar, em especial, em termos de estabilizar e recursar,
para esse momento, né? Nesse momento que estamos vivendo a tragédia. Isso. Acho que assim, vai ter um momento em que esse paciente vai, essa pessoa, né, essa pessoa que está sendo atendida vai poder trazer à tona quais são os medos dele, até que ponto isso é bem pontual e atual, e até que ponto está ligado aos medos, ao aspecto caracterológico da personalidade dele, né, da história dele de vida, né? Esses que são os mais complexos, para esse vai ser muito mais difícil. Tá? E esses outros que são bem pontuais, vai dar para ficar mais na estabilização. Então, o que eu vou usar? Protocolos que tragam, agora é a hora do procedimento mesmo, né? Protocolos que tragam respostas mais rápidas. Quem fez o protocolo Flash aí, sabe o quanto foi importante, né? Eu usei bastante, usei com gente que está atendendo, né? Paciente médico, né? Que está atendendo, que estão lá na linha de frente dos atendimentos e dos contágios. Então, assim, o estímulo bilateral, toque nas pernas, o tapping, esse qual é a função dele? Dessensibilizar, diminuir a perturbação. Isso é que tem que ficar claro para o terapeuta que atende essa população, então, né? Assim, como a Vera está falando. É um momento assim, a gente não vai entrar em reprocessamento, me corrija se eu estiver errado, a gente não vai entrar com reprocessamento, a gente vai trabalhar com dessensibilização. Inclusive, o MDR começa assim, né? A gente começa como EMD, simplesmente trabalhando com dessensibilização. É a gente voltar para o EMD. Isso. Esse é o momento de... Francine, querida, que bom que você começou por aí. Esse é o momento do MD, de dessensibilização. Nós não vamos tratar e reprocessar traumas agora, nós vamos apenas dessensibilizar. Protocolos corporais, recursos que a Silvia Guz ensina, recursos corporais que o David Gran ensina, os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, né? É fácil de trabalhar, é fácil, né? O protocolo DIR, sabe? Olha, qual é agora, o que você precisa usar, né? Um recurso positivo seu, confiança, por exemplo. Então, vamos fortalecer esse, como que eu posso dizer? Esse conteúdo, né? Essa habilidade que você tem, né? Então, é momento de ativar, eu vou usar de novo a minha linguagem, os circuitos neurais com recursos positivos, com experiências positivas. E aí, então, assim, para a gente ir para a terceira, porque é impressionante, a gente vai esticar um pouquinho, porque pelo intervalo que a gente fez, eu poderia responder a pergunta quando estabilizar, quando recursar, com a resposta a todo momento? A todo momento. A todo momento. Eles meio que se intercalam e a gente sabe o que essa pessoa precisa nesse momento. Agora, olha, uma dica importante, tá? Sim. Qualquer estímulo bilateral que você vai usar para qualquer desses recursos, lentos e poucos. O que Nós é pouco? Não queremos abrir nenhuma... Poucos. 6, 8. Você vai ficar muito atento na respiração, né, o que o paciente está trazendo naquele momento, que você está enxergando. Porque nós não queremos abrir nenhuma rede associativa, nenhuma rede neuronal de informação. Isso é importante. Aí eu vou, então, para a terceira pergunta. A gente vai ativar essas redes de associação se a gente sair dos protocolos das intervenções de dessensibilização e entrar em reprocessamento. Então, por exemplo, para a pergunta com os profissionais as perguntas para os profissionais de saúde, a gente falou, não vai entrar em reprocessamento. Aí vem, e quando reprocessar? Com qual fluido reprocessar? Então, eu vou aí para o terceiro tripé, que é quando reprocessar. Ótimo. Então, esse é o paciente já que você já tem um vínculo, que você já fez algum reprocessamento, que existe uma confiança, né? Dá para mergulhar, dá para ir, tá? Mesmo que ele traga uma situação, um disparador atual desse medo da morte, mas ele já fez
outros reprocessamentos, você pode pegar o plano de tratamento dele e juntar nesse disparador agora e ir para o reprocessamento. Então, assim, tranquilamente com então ele. eu devo entender que reprocessamento ou para os clientes que eu já atendo, que eu já sei história clínica, que eu já sei quais são os recursos, que já tem capacidade de autorregulação. Isso. Aí sim eu posso pensar em entrar em reprocessamento para os clientes Isso. que estão chegando, ou esses atendimentos de curtir poucos encontros, eu não entro em reprocessamento. Não, e outro que você não pode entrar, que eu acho que não é legal nesse momento, nessa nossa atuação, é com pacientes com traumas muito complexos. Uhum. Mesmo os teus pacientes? Mesmo. Tá. Os seus pacientes que têm que saem muito da janela de tolerância, que se ativam muito. Aham. Pacientes que têm questões de apego que ainda não foram tão trabalhadas, porque esses pacientes precisam da presença física, eles tiveram muitas faltas no desenvolvimento psicológico. Então, cuidado com esse. E você pode explicar. Eu falo abertamente, eu não tenho nenhuma carta escondida com o paciente. Falo, olha, esse não é o momento, nós vamos ficar aqui no contato, nós vamos fazer o que for possível. Isso a gente vai poder ver depois. A gente não faz isso quando está no reprocessamento, aparece uma coisa que está em outra rede, você guarda e fala, olha, depois nós vamos ver isso, fica como alvo. A gente faz isso, não faz? Faz. Então, é a mesma coisa, entendeu? A mesma coisa, tá? Então, assim, ó, como voltou perguntas sobre recursar e estão falando sobre o protocolo Flash, só me permite assim, um comentário. Quando você ficou distante, eu comecei a falar sobre algo de recurso do ponto de vista neurológico, mas lembrar que uma característica do protocolo Flash, características de recursos, é que eu ativo o quê? Circuitos neurais com informações recursais. Por que isso é fundamental, inclusive para o reprocessamento? Porque um dos meus objetivos, né, com o EMDR é integrar redes neurais que estão isoladas, que estão congeladas com os recursos do paciente. Então, é interessante como você vem e costura, Beth, o estabilizar com o recursar, com o reprocessar. Exatamente. Beth, assim, tem uma pergunta, né? A gente, como terapeuta, eu costumo brincar nos meus cursos que, às vezes, os nossos clientes atrapalham muito, porque eles não sabem como era para fazer e eles atrapalham o nosso atendimento, né? Porque a gente aprende MDR com outro colega que estudou a mesma coisa. E aí, a gente sai formado com um cliente com conhecimento sobre MDR. E quando a gente vai atender, esse cliente não estudou nada sobre MDR. E aí, uma pergunta, assim, para a gente caminhar para o final. O que você faz quando você não sabe o que fazer? Pois é, né? E agora, José, quem nunca, né? Terapeutas, colegas aqui, quem nunca, né, passou por isso, né? Aí é que entra a pessoa que você é como terapeuta, né? Você vai precisar encostar. Isso eu sempre fiz no MDR, não, tá? Isso só se fortaleceu em mim. Eu encosto em qualquer situação de vida. Quando eu não sei, eu encosto a minha coluna na cadeira, coloco os meus 2 pés em ground. Gente, daqui a pouco a conexão. Beth? Beth, a gente te perdeu por alguns minutos. Vamos ver se você volta. Eu estou igualzinha aqui. Ok. Beth, a gente não te ouviu, o teu som sumiu. Então, até onde eu ouvi foi, eu encosto a coluna na cadeira, completa para a gente, por gentileza, que nesse momento o teu som não ficou muito audível. Eu vou coloco os 2 pés plantados no chão, em grounding, para me manter nessa realidade que eu estou, enraizada. Respiro
tá? Tudo é uma questão de manter a coluna ereta, a mente... A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Leila mas a minha mente faz o quê? Vai buscar minha caixa de ferramentas. Perfeito. E eu já disse para a paciente assim, olha, nesse momento exato eu não sei o que fazer. Vamos pensar juntos? O que é que você precisa? Né? Por exemplo, paciente... Não é... Eu lembrei disso, mas não é uma resposta para isso, né? Um paciente numa crise de ansiedade, eu preciso saber. O que eu preciso fazer? Gente, eu preciso ensiná-lo a respirar. Respirar voluntariamente. Involuntariamente, todo mundo respira. Mas na ansiedade, a gente só respira do peito para cima. Então, eu falo, olha, vamos lá, pé no chão, encosta o braço na poltrona e vamos respirar. Eu não vou nem fazer estimulação nesse momento. Eu vou ajudar ele a entrar em estado de olhar para dentro. Ó, você está aqui agora, eu estou aqui. Tudo bem? Vamos lá? Inspira em 1, segura, expira em 2. Ou seja, o que eu estou ensinando para ele? Você tem o controle. Perfeito. Entendeu? Mais ou menos por aí. Ivete, assim, ó, quando eu estava fazendo supervisão com você, eu fiquei um pouco mais atenta em organizar a minha caixa de ferramentas. Então, eu tenho um arquivo poderoso no computador, onde tudo que eu vou aprendendo, que pode ser utilizado, eu coloco lá. Se a gente tivesse que começar uma caixa singela de ferramenta agora, que ferramentas você sugere? Eu sei que é uma pergunta... Nossa, imagina você com 40 anos, assim, eu fico imaginando o tamanho da tua caixa de ferramentas. Mas que ferramentas mínimas ter na nossa caixa para essas situações desafiadoras que a gente não sabe? Eu sei assim que teu mundo, e assim como eu te perguntei, né, sobre marcos dos teus 40 anos, é assim, é na mesma lógica. Eu sei que a tua caixa, eu insisto, é grande, mas o que é mínimo para se ter na nossa caixa de ferramenta para a gente se dispor a ajudar o outro de forma profissional e técnica? Você quer dizer em termos de recursos, por exemplo? Exato. Tipo assim, alguém comentou sobre o protocolo Flash. O protocolo Flash é um conhecimento importante de ter na nossa caixa de ferramenta. Isso. Você falou sobre respiração. Técnicas de respiração é uma ferramenta importante para ter nossa caixa de ferramenta. A gente não valoriza muito, às vezes, o lugar seguro, mas o lugar seguro... E aí, eu queria, assim, eu sei que são muitas as ferramentas, mas nos conta aí uma meia dúzia para que eu vá lá e saiba muito bem usar essas ferramentas minimamente, né? Eu sei que o ideal não é a gente só ter meia dúzia de ferramenta, mas perguntando de outra forma, algumas que você considera então, imprescindíveis. Assim, como a gente não tem tempo para eu explicar como funciona, eu vou falar, vocês gravam e vão buscar. Bacana. Depois, se quiserem conversar comigo, também eu estou disponível, tá, Bacana. Gente? Não precisa então, assim, explicar, só citar, porque a gente realmente depois consegue trocar isso. Nós vamos poder usar recursos diádicos do Philip Manfield, né? Nós vamos poder usar estados de recurso da Sandra Paulsen. Nós vamos poder usar ver, ouvir e tocar, que é da hipnose. Recursos do mindfulness, respiração diafragmática e abdominal. Gente, tem um monte de... A Tereza ensina, tem um monte de gente ensinando isso. Nós vamos usar o mapa de recursos. Olha, que característica você precisa agora, que você já tem, não é inventada não, tá? Perfeito. Que você já tem, da tua sacola de talismã, né? Que eu costumo dizer, que você precisa agora. Então, nós vamos fortalecer isso com a estimulação. Vou usar o protocolo DIR, maestria, os aspectos relacionais ou simbólicos, pode criar, lugar seguro, protocolos corporais, sensações corporais, estou sentindo isso aqui. Então, vamos lá, coloca a mão no peito, respira e, né, você pode pôr uma estimulação bilateral.
buscar a sua criança interior, o que ela te diria nesse momento, o que ela precisa. Que mais que eu posso dizer aqui? Massageie o seu rosto, massageie o seu corpo, para dar sensação de presença de corpo. Perfeito. Você está aqui agora. Tudo isso vai estabilizar, diminui os SUDs. Gente, Perfeito. não pensem em zerar SUDs, tá? Se zerar, delícia, mas se diminuir, já está bom. Ou seja, nesse momento, eu não entrando no reprocessamento, a minha expectativa é de dessensibilizar, é de baixar SUDs, não é de zerar SUDs. Bacana você reforçar isso. Isso, e trazer para dentro da janela de tolerância. Esse é um bom referencial. Ok. Exatamente isso. Beth, uma pergunta assim para a gente agora realmente caminhar para o final. A gente está num momento único, né? A humanidade não passou por isso antes, pelo menos não com esse nível de comunicação, onde hoje o que está acontecendo ocorre ao vivo, né? A gente não ouve só que aconteceu em algum lugar, a gente assiste ao vivo. A gente não escolheu isso que está acontecendo. E a pergunta é: o que, como a gente vai fazer com isso daqui para frente, a partir desse teu olhar aí, de 40 anos, vendo as tragédias dos clientes no dia a dia? A gente, na verdade, está vendo uma situação mundial, mas todo dia no consultório a gente está vendo tragédias pessoais. Então, assim, e aí? Como que a gente se reposiciona daqui para frente? Olha que responsabilidade ser mais velha, né? Tem que ficar falando. Pois é, um dia isso ia acontecer, chegou minha hora. Eu vejo assim, olha, a moçada jovem, psicólogos, 23 anos fazendo live dizendo que a gente deve fazer, né? E, gente, eles já sabem tanta coisa, né? Como é que será que eles já fizeram terapia suficiente para estar assim? Que legal, né? Mas se você me permite, uma das coisas que o envelhecimento traz é que quanto mais a gente fica madura, mais a gente descobre o quanto não sabe. É mais ou menos por aí. Mas, Beth, eu não queria te interromper, por gentileza. Eu só sou jovem há mais tempo, Regina. Então, assim, olha, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se reorientar. Eu, inclusive, eu também nunca passei por isso, não esperava por isso, não sei o que vai acontecer, né? Essa incerteza, né? Então, assim, o que eu preciso fazer? Como isso que aconteceu? Caiu na minha internet aqui, isso não acontece? Ok, aconteceu. E aí? Eu vou morrer? Não, não vou, né? Então, a gente precisa se reorientar, se reposicionar, se reinventar. Perfeito. Não entrar em alimentar polarização ideológica, ficar dizendo para o mundo, porque eu sou psicólogo, que eu sei que é melhor para o outro. Calma, gente. A nossa ansiedade de desempenho vai mexer no nosso ego e narcisismo. Tá? Mais self, menos ego. Menos self, né? Mais selfie, menos selfie, né? Okay. Se vocês não entendem. Por quê? Todos nós estamos em fase 2. Nós estamos na fase da estabilização de nos recursarmos. Todos nós, terapeutas, pacientes. Né? Então, a gente está numa fase de se recursar emocionalmente e positivamente. Isso é que a gente tem que oferecer de diferencial. Olha, eu estou aqui para o que der e vier. Eu estou fazendo o melhor por mim para poder fazer o melhor por você. E é só isso que eu posso fazer, nada muito além disso. Isso é humanidade, gente. Eu digo assim, né? Vamos melhorar a nossa imunidade cuidando, comendo bem, fazendo atividade física dentro de casa. Eu tenho um kit aqui, eu faço, né? Eu subo escada, desço escada, eu moro no 18º andar. Eu subo escada, desço escada quando eu estou afim, né? Então, assim, a gente precisa realmente melhorar a imunidade para aumentar, para melhorar a nossa humanidade, a nossa generosidade, a nossa gentileza, né? No sentido, assim, que a gente precisa ser a notícia boa, né? A gente precisa agregar, né? E isso tudo é de dentro para fora, gente, não é técnica, tá?
Uhum. Faz aí um pensamentozinho com você, o que eu tenho para oferecer para mim, nesse momento, que eu posso dar para o outro. Importante. Uhum. E, Beth, agora sim, a gente não quer ir embora, a gente já, Mas vamos. eu vou acordando, a gente já marca o encontro 2, mas assim, eu gosto de fazer uma pergunta que é: o que você gostaria de nos trazer que eu não perguntei? E com isso, assim, a gente encerra, poxa, esse encontro tão especial. E aí vale qualquer assunto, Beth, a gente tem muito a aprender com você. Ai, Regina, eu não sei te dizer, sabe a impressão que eu tenho, assim, que o que eu tinha para compartilhar com vocês, eu compartilhei. Se fosse num outro momento, numa outra situação, eu gostaria de estar ouvindo pessoas, porque eu gosto, né? Então, assim, é especial estar aqui, é especial estar aqui nesse momento, né? Com você e com todo mundo que está aqui. Eu estou vendo os recados, gente, É dando bom, tchau. né? O difícil é fazer em paralelo, né? Eu não consigo ler tudo. Não dá Depois a coraçãozinho, gente te volta e lê, amo. viu? Mas agora. E tanto faz se esse eu te amo é para a Regina ou é para a Beth, tanto faz. Né? O que eu posso dizer? Não, eu vou dizer o que está no meu coração. Eu saio daqui mais recursada para seguir atendendo bem os meus pacientes e cuidando de mim, porque eu quero viver com a qualidade de vida que eu tenho, porque eu tenho, né? E eu quero viver mais. Eu quero viver bastante tempo, quero fazer muitas reestreias na vida. É só isso, eu só tenho agradecimento e tá bom para mim. Que ótimo. Beth, assim, eu acho que todo mundo assim, queria estar falando, te agradecendo, contando assim, o que foi importante para a gente te ouvir do lugar que você fala, da experiência que você fala. E mais do que isso, né? Nem todo mundo teve o privilégio e tem o privilégio de conviver com você, ou ser sua supervisionada, ou ser sua aluna, ou ser sua amiga. Mas, assim, eu acho que a vontade de todo mundo nessa hora assim, é te dar um abraço gostoso. E assim, eu quero um baita abraço, né, um Regina? baita abraço, Beth, exato. Tudo que a gente agora quer te dar um baita abraço. E eu, assim, em nome dos meus colegas, eu quero desejar nessa semana, que é a semana do seu aniversário, muita vida. Aí eu lembro a Tereza falando da sua vitalidade. Então, eu resumo isso dizendo todo bem, toda paz para a sua vida e obrigada demais pelo tanto que você nos deu essa noite. Você já é nossa convidada para voltar em breve, tá ok? Vamos escolher um assunto, a gente conversa mais um pouquinho. Você pode passar aí algum contato meu também, se alguém quiser conversar. Eu estou disposta, disponível, tá bom? Tá bom, Obrigada, então, Beth. gente. Beth, Obrigada. obrigada, tá? E, colegas, muito obrigada. Assim, é especial para a gente separar um tempo como esse e ter vocês juntos. É por isso que faz sentido, né? Essa ideia das entrevistas surgiu, que era, poxa, o que a gente pode compartilhar nesse momento com os nossos colegas que estão enfrentando esse lugar do cuidador que é tão desafiador, né? A gente também fica assustado, a gente também convive com as incertezas e mesmo assim a gente para e vai cuidar de pessoas e a gente fala, gente, que incrível! Mesmo assim a gente consegue fazer a diferença. Obrigada demais por cada um que está aqui. Eu ainda, no mais tardar amanhã, eu publico a gravação desse vídeo no YouTube e, como eu disse, a gente faz aí uns melhores momentos no Instagram. E é isso, assim, só muito obrigada, gente. É bom caminhar com vocês. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, então, tá? E até uma próxima. Até uma próxima. A expectativa é que a gente, pelo menos nesse período, continue tendo esse espaço. Boa noite. Boa noite, Regina. Regina é ótima. Ai, que bom ver as pessoas. Ai, queridos, muito bom. Vocês foram maravilhosas e foi fantástico. Muito obrigado. Poxa, obrigada, Eduardo. Obrigada, Eduardo. Agradeço. Super feliz de ter esses momentos com vocês. Estou aguardando a próxima. Beijo, Regina. Beijo, Beth, querida, maravilhosa. Saudade. Beijo, Neide, querida. Boa noite. Muito bom, GT.
E eu, assim, como a host, como anfitriã, as pessoas agora vão saindo, eu vou aguardar as pessoas irem saindo antes de sair. Isso. Uma excelente noite para vocês, gente. Beth, fica aqui comigo mais um pouquinho, esperando o pessoal sair. Não, não vou te deixar aí, não. E, Beth, enquanto a gente aguarda, qual é um e-mail seu que eu posso colocar aqui, por gentileza? É o BETH, 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 P de pato, S de sapo, I de igreja, Q de queijo. Aí é o Gmail, né? É isso, o Gmail. Tá, ok. E no Instagram é MDR Maringá PR. Peraí. E aí o outro é MDR tudo junto, PR. Tudo é o Instagram. Junto, Maringá PR. Tá isso. Bom, então. Ok. E a Bom. gente vai aguardando... Ah, eu esqueci de falar para quem está aqui ainda. Gente, eu também sou terapeuta de brainstorming. Ah, que maravilha! Eu sou tão antiga que eu fiz formação na primeira turma com o David aí em Brasília. Ah, que maravilha, Beth. Meu Deus, é a mulher dos, sei lá, muitos mil recursos. Beth, olha, o David, deixa eu ler uma recursária. coisa. Deixa eu ler uma coisa para quem está aí ainda, que o David falou ontem, que eu achei sensacional, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho. Winston Churchill falou que não adianta a gente fazer o nosso melhor. Nós estamos precisando fazer o que é necessário. Uhum. Profundo, né? Maravilhoso mesmo.